professoras, professores. Bem-vindo ao nosso 8º e último vídeo. Começo já dizendo que foi um prazer transcorrer esses momentos com vocês. A gente foi caminhando ao longo do desenvolvimento das crianças, da percepção sobre as crianças e os adolescentes, do como a gente pode potencializar o desenvolvimento deles. Falamos de algumas dificuldades que eles enfrentam em termos de saúde mental e como olhar para isso. E agora a gente vem para finalizar. E o nosso tema hoje, nosso norte hoje é a esperança. E o que eu quero falar sobre esperança? Eu acho que o que eu mais quero falar é sobre esse brilho no olhar da criança. O que faz a gente acreditar na educação? Talvez a gente trabalhe porque a gente precisa ganhar um salário no fim do mês e pagar os boletos. Mas tem algo além, né? Tem algo além porque senão a gente não faria e não faria com essa paixão da educação. Tem algo que é essa troca, que é olhar para uma criança, olhar para um adolescente e ver que ele leva com ele um tanto de nós. Então acreditar naquilo que a gente está vendo, em toda aquela força que a gente está vendo da criança e do adolescente em desenvolvimento e acreditar em nós. Acreditar que como educadores a gente dissipa pelo mundo. Muitas vezes a gente não sabe nem o resultado disso, mas a gente espalha no mundo. E aí eu quero trazer para vocês duas situações que eu vivi na minha vida e que talvez, se em algum momento esses professores puderem assistir esse vídeo, eu ia ficar muito satisfeita, muito feliz. Eu nasci de uma família muito humilde, que não tinha condições de me garantir boas estruturas escolares, por exemplo. E eu lembro de quando eu estava no que seria hoje o 9º ano, eu tinha um professor de física. E que ele era muito sério em sala de aula, ele era muito, assim, um tanto rigoroso. E eu gostava muito de física. Física e matemática sempre foram matérias que eu tinha muita familiaridade. E ele me dava exercícios a mais. Então, ele via que eu ia fazendo e ele olhava para aquilo, né? Então, eu estudava numa escola pública, né? E que tinha uma baderna na sala de aula, eu sentava ali na frente dele e eu gostava de fazer exercício de física e matemática. Então, ele me dava mais exercícios e ele acreditava muito em mim, ele acreditava que eu podia me desenvolver naquilo. E aí depois, quando eu fui estudar para pré-vestibular e fui fazer cursinho, eu tinha muita facilidade com aquelas exatas, né? Com as exatas que eu tinha aprendido. E eu sempre levo na minha cabeça a imagem daquele professor, um professor um tanto distante, assim, não era um professor afetuoso, com quem eu tinha tanta troca, mas que naquele momento ele acreditou em mim, ele me desafiou, ele me dava mais listas de exercícios, eu me sentia empolgada com aquilo e eu sentia que eu tinha condições de ir além. E foi um pouco com essa força, com essa ideia de que eu podia ir além, que eu me propus a fazer um cursinho e prestar vestibular para medicina e depois passar numa universidade federal, num curso de medicina que é super difícil. Então, aquilo que aquele professor fez, que talvez ele nem lembre, né? E eu não sei se ele vai lembrar de mim em algum momento, dele acreditar, dele me dar uma lista de exercício a mais e dele saber que eu podia ir além, né? Cultivar minha mentalidade de crescimento, aquilo foi um dos pontos fundamentais para eu ser quem eu sou hoje. E outra coisa que aconteceu nessa minha trajetória é que quando eu estava na época de vestibular, e principalmente aí no final do 2º ano do 2º grau, eu queria fazer vestibular como trainee, para ver como é que era essa coisa de fazer vestibular. E minha família não tinha condição de ficar pagando inscrição de vestibular para mim se aquilo não ia resultar em nada, afinal. E aí eu conversava com um professor também de matemática, um professor das exatas, e eu conversando com ele sobre isso, ele falou, mas eu pago para você. E eu lembro, até hoje, era R$70 a inscrição do vestibular. Isso em 2002, 2003. E eu falei, sério? Assim, então vou fazer, né? Então vai, faz. E eu fiz o vestibular naquele ano, 2º ano do 2º grau, porque um professor pagou a inscrição de vestibular para mim. E eu passei em primeiro lugar no curso de enfermagem sem ter terminado o 2º grau. Então alguém acreditou em mim. De novo, talvez para ele aquilo tenha sido um ato muito... Ah, tá, R$70 é o preço é o quanto eu gasto numa janta, não sei. Ele pagou a inscrição de vestibular para mim e eu vim com esse resultado. Então eu me emociono muito quando eu lembro disso e quando eu lembro que esses professores fizeram a diferença na minha vida. E eu não quero dizer que vocês precisam fazer atos milagrosos, homéricos na sala de aula para que isso aconteça, mas que vocês são peça fundamental na minha vida, na vida de todo mundo que está aqui ao redor de mim,
na vida de grandes empresários, de grandes médicos, de tudo que é, de grandes artistas, e que todos passaram por vocês, e vocês trouxeram luz para a vida de todas essas crianças e esses adolescentes, porque vocês acreditaram neles e porque vocês acreditavam na sua condição, na sua capacidade de trazer vida, né, de trazer ensinamentos, de criar potenciais. Então, quando vocês estiverem cansados, sobrecarregados, desestimulados, porque vocês percebem que as coisas não vão para frente, ou que vocês não são remunerados da forma com que vocês deveriam, assina embaixo em tudo isso, em todas as dificuldades de vocês, e gostaria de trazer essa última mensagem de esperança, de otimismo, de gratidão, de valorização do outro, de valorização de si, para que vocês continuem acreditando em tudo que vocês estão semeando pelo mundo e que vocês contem com essa força para continuar criando um mundo melhor. Porque no final das contas, acho que é isso que vocês fazem, vocês semeiam para que o mundo floresça no futuro. Obrigada por estarem comigo nessa trajetória, obrigada por trazerem luz e boa jornada da vida para vocês.